10 de maio, Santo Antonino, arcebispo de Florença. Um irmão pregador, o bem-aventurado João Domingos, restaurador da vida regular na Itália e na Sicília, empreendeu a construção de um novo mosteiro perto de Florença. Era pelo ano de 1403. Apresentou-se um menino de 13 ou 14 anos, pequeno de estatura e franzino de compleição. Pediu que eu incluísse no mosteiro no número dos religiosos. O bem-aventurado João Domingos nele encontrou espírito e boa natureza. Mas vendo-o tão jovem e tão frágil, aconselhou-o a esperar alguns anos. Entretanto, perguntou-lhe qual o estudo a que se aplicava. Respondendo o menino, que lia de bom grado o decreto de Graciano. Pois bem, replicou o bem-aventurado João Domingos, quando souberes todo o decreto de Graciano de cor, não terás senão que voltar para seres recebido na ordem. Era uma maneira honesta de despedi-lo. No fim do ano, o jovem apresentou-se ao bem-aventurado João Domingos para enfrentar o exame. Sabia de cor todo o decreto de Graciano e respondeu sem erro a todas as perguntas que lhe puderam fazer. Dessa vez foi acolhido com solicitude e recebeu imediatamente o hábito de irmão pregador. Este jovem, ou esta criança, chama-se Antonino, quer dizer, o pequeno Antônio, por causa da estatura. Santo Antonino, nascido em Florença em 1389, no fim do pontificado de Urbano VI, era filho de Nicolau e de Tomazina, ambos considerados entre seus concidadãos, tanto por sua religião como pela antiguidade de sua nobreza. O avô do santo, chamado Nicolau Pierosi, havia sido secretário da cidade de Florença e 4 vezes procônsul da República, o que lhe proporcionava uma linhagem distinta e uma grande autoridade. Mas nada, sem dúvida, ilustrou mais a família do que ter produzido um santo também célebre. Como era filho único de seu pai e de sua mãe, empenharam-se estes com dobrado zelo em proporcionar-lhe educação cristã. Mas o menino parecia talhado para a virtude, antes de poder conhecê-la. Cheio de pudor e de modéstia, sempre dócil às santas instruções, mostrou inclinação unicamente para a piedade e horror ao vício. Inimigo desde então da ociosidade e dos vãos divertimentos da infância, a leitura de qualquer bom livro, a conversação com pessoas que lhe falavam de religião ou das vitórias dos mártires constituíam suas mais caras delícias. Sua atração para a oração não era menos notável. Quando, após os exercícios da escola, não estava encerrado em casa, podia-se estar certo de encontrá-lo na capela da Virgem ou diante de uma imagem do crucifixo, que se visitava com veneração particular na igreja de São Miguel, chamada do Jardim, por causa do lugar onde se encontrava. Fechado no oratório ou diante dos altares, o jovem discípulo de Jesus Cristo permanecia de joelhos prostrados por terra, por uma perseverança que surpreendia a todos. Aplicado ao mesmo tempo aos estudos, fez progressos consideráveis e não surpreendia a ninguém vê-lo fazer tão santo uso do talento que recebera da natureza. Um espírito fácil, vivo, penetrante, uma memória feliz e tanta assiduidade quanto amor ao trabalho. Tudo o fez um sábio e o tornou hábil numa idade em que outros apenas começavam a aprender os elementos das ciências. Mas fosse qual fosse a sua paixão pelo estudo das letras, não igualava o seu ardor pela aquisição da ciência da salvação. Em todas as orações não pedia, por assim dizer, outra coisa senão que por sua graça se dignasse afastá-lo de toda a ocasião de pecado, conduzir-lhe os passos e ensiná-lo a fazer sempre a sua vontade.
Desde a infância, havia desejado consagrar-se ao serviço do Senhor, e durante as sábias reflexões que fazia sobre o estado de vida que devia abraçar para trabalhar mais seguramente para a salvação e tornar-se útil ao próximo, teve a felicidade de ouvir frequentemente as prédicas do bem-aventurado João Domingos de Florença e de ser testemunha dos grandes exemplos de virtude que o faziam admirado pelo povo. Foi a ele que o jovem Antonino se dirigiu, como já vimos, para ser recebido na ordem de São Domingos. Santo Antonino foi ao Concílio de Florença por ordem de Eugênio IV. Assistiu na qualidade de teólogo a todas as sessões e discussões entre latinos e gregos. Durante a estada em Florença, foi eleito prior do convento dominicano de São Marcos, que se situava nesta cidade, e para o qual o célebre Cosme de Médicis, cognominado o pai de sua pátria, fazia construir, então, magnífica igreja, consagrada pelo Papa Eugênio IV. Quando ali estabeleceu perfeita regularidade, empreendeu a visita dos conventos de sua ordem, que se erguiam na Toscana e no reino de Nápoles. A tantas virtudes, Antonino ajuntava uma paciência admirável. Suportava não somente a importunidade e a insolência dos pobres, senão também os maus tratos dos inimigos. Tal paciência operava frequentemente felizes efeitos. Imputavam diversos crimes a um tal de Ciardi. O arcebispo concitou-o a comparecer diante dele para responder às acusações com que o sobrecarregavam. O infeliz formulou, então, o negro projeto de tirar a vida ao pastor. Deu-lhe até um golpe de punhal. O santo, por uma proteção de Deus, não saiu ferido. Longe de procurar vingar-se do assassino, perdoou-lhe generosamente e orou por sua conversão. O culpado, reconhecendo a enormidade do crime, fez penitência e entrou para a ordem de São Francisco. Antonino sabia mostrar firmeza quando a glória de Deus estava em jogo, suprimiu os jogos de azar, reformou vários outros abusos que se haviam infiltrado em todas as ordens. Cada ano visitava a sua diocese sempre a pé. Gozava de grande reputação, de sabedoria e integridade. Também vinham consultá-lo de todas as partes. As pessoas mais qualificadas dirigiam-se a ele com confiança e respeitavam-lhe as decisões como oráculos. Foi o que lhe granjeou o cognome de Antonino, o Conselheiro. Deus o arrebatou deste mundo no dia 2 de maio, na idade de 70 anos e após 30 anos de episcopado. Nos seus derradeiros momentos, repetia estas palavras que tinha frequentemente na boca quando ainda estava com saúde: servir a Deus é reinar. Foi enterrado, como havia pedido, na igreja dos dominicanos de São Marcos. O Papa Pio II, que se encontrava, se não em Florença, assistiu aos funerais. Operaram-se muitos milagres pela virtude de suas relíquias. Adriano VI canonizou no ano de 1523. O corpo, ainda intacto em 1559, foi transferido solenemente para uma capela da igreja de São Marcos, preparada para recebê-lo, magnificamente decorada. Santo Antonino, rogai por nós. Hoje também comemora-se Santa Solange, Santo Isidro Lavrador, São Gordiano, Santo Epímaco, São Jó, patriarca do Antigo Testamento, Beato Guilherme ou Antelmo e Beata Beatriz de Este.